Então, aí surgem as reformas de Solon, que ele não foram suficientes para conter a insatisfação popular. Assim surgiram os tiranos, que eram grupos que assumiu, né, o governo e a força. Os principais tiranos atenienses foram Pisístrato, Hipícia e Parco. Aqui é uma imagem de como é que eles se reuniam, né, como é que eles passavam, como a população havia essa movimentação, né, em torno das cidades para começar uma elaboração de coisas que eram essenciais, né, que eles queriam que fosse aprovado, leis e tudo mais. Então, vamos lá. Quem foi Pisístrato, né? Ele governou Atenas por volta de 530 a.C. e realizou importantes reformas sociais. Quais foram essas reformas? Empréstimo, né, aos pequenos comerciantes. Também ele introduziu aí algumas reformas, né? Introduziu canais, que aí possibilitava o tráfego de navios, também o comércio externo. Na parte cultural, ele fez várias reformas através de bibliotecas e o incentivo também a artistas, a poetas e sábios. Então, os seus sucessores, eles assumem o poder, mas não conseguiram manter o poder. Assim, os aristocratas assumiram novamente o poder. Clístenes, por volta de 510 a.C., o aristocrata Clístenes, ele assumiu o poder, mas ao contrário dos outros aristocratas, ele possuía um apoio popular. Seu governo ele foi marcado por reformas políticas, entre elas foi o fato dos cidadãos, né, participar das decisões políticas que não ocorriam. Então, daí é que surge o sentimento de democracia. A democracia ela começa a ser consolidada a partir de quando ele entra no poder, ele assume o poder, e aí ele possibilita, né, que essas decisões dos cidadãos antes do seu governo ele não era possível. Então daí começa a democracia. E o que é a democracia, né? Então, mais ainda durante o governo de Clístenes foi criado o ostracismo. Que é isso? O ostracismo, qualquer pessoa representasse perigo à ordem democrática, ela deveria ser expulsa da cidade por 10 anos, que acontecia por meio de uma votação, além de perder alguns direitos políticos e seus bens. Então, por 10 anos, essa pessoa, ela poderia até, depois de 10 anos, ela retornar, mas ela perderia o seu poder de participar, né, da eleição. Então, como era a organização política na Grécia Antiga? Primeiro que as cidades na Grécia elas eram cidades e estados. Lembra lá que eu já tinha explicado nos primeiros vídeos, nas primeiras videoaulas, que as cidades se organizam de acordo com cidades e estados. Então, essas cidades, politicamente, eram independentes entre si. Cada qual escolhia a sua forma de governo. Então, entre elas, né, essas cidades e estados, elas começaram a adotar. Umas adotaram a democracia, a monarquia, a aristocracia e a tirania. Poderia ser tudo isso ao mesmo tempo. Mas aí era uma decisão que era independente, né? Partiria de cada cidade. Então, vamos lá, né? Eu já tinha feito essa pergunta logo no slide anterior. E o que é uma democracia? Eu acho que todos já sabem, né? Porque é o sistema adotado em nosso país. É um sistema político que garante aos cidadãos o direito de escolher os seus governantes, né? E também as políticas a serem seguidas. Claro que é uma democracia, a maioria que vence. Obviamente que no contexto, como também na Grécia, o contexto de hoje,
Claro que pode ser que não seja algo unânime, mas que uma grande maioria é que escolhe aquele representante, o que vai representar o cidadão, né? Outro aspecto importante a ser destacado na história dos gregos é a invasão persa com a Liga de Delos. E aí, com a Guerra de Peloponeso, que é um conflito com a Macedônia e o governo de Alexandre, o Grande. E aí começa aí a difusão da cultura helenística. Então, o que foi a Guerra do Peloponeso? Né? Essa Guerra do Peloponeso, ela foi um conflito entre Atenas. Deixa eu ver. Foi um conflito entre Atenas e Coríntio, né, que era aliada de Esparta, e foi o pretexto para o início da guerra entre os atenienses e os espartanos. E depois a gente vai observar que guerra é essa. Então, estavam em jogo, de um lado, o Império Marítimo de Atenas, e do outro, interesse de Esparta. Qual era o interesse? Em diminuir a força do Império Ateniense. Por essa razão, Esparta ela lutava pela autonomia das cidades submetidas por Atenas na Liga de Delo, aqui, aí. Vocês estão vendo no slide. Só que o exército espartano, com mais de 40 mil ilhóptas, era numerosamente superior às forças terrestres de Atenas. Então, a esquadra ateniense era composta de mais de 300 tirrênios, né? Verdadeiros máquinas de guerra. Só que em 431 a.C., os espartanos eles invadem a Ática, destruindo plantações, gados e construções também. Os camponeses se refugiaram em Atenas, fortemente, né, que Atenas era fortemente uma muralha, e aí os espartanos se retiraram, pois eles não conseguiam tomar a cidade. Enquanto isso, a esquadra ateniense, ela destruía tudo que podia na costa do Peloponeso. Em 1430, deu-se aí uma nova invasão espartana e ateniense, né, que, atacada por uma epidemia de peste vinda do Oriente, teve um terço de sua população toda dizimada, devido a precárias condições de higiene. O próprio Péricles morreu em 429, vitimado dessa peste. Quando os efeitos dessa peste diminuíram, Cleon, que era o líder de Atenas, ele derrota os espartanos, e aí Esparta ela recupera-se rapidamente. Em 3 anos depois, destrói grande parte dessa força do Ilhóptas ateniense. E as lutas começam a se prosseguir, sem grandes vitórias. Quando, em 421, vai ser assinada, né, aí, a paz de Nícias entre atenienses e espartanos. A guerra ela começa em 431 a.C. e aí prossegue até 405 a.C., quando Esparta ela recebeu ajuda da Pérsia. Então, para que vocês entendam, né? Já em 404, Atenas ela vai ser cercada e ela se rende. Depois disso, tentam destruir as muralhas, né? E entregar a Esparta o que restou de sua esquadra. E aí desfazer essa Liga de Delos aí para que vocês entendam, né? Com isso, o governo democrático ela foi substituído por um oligárquico, com apoio de Esparta, e ficou conhecido como o governo dos 30 tiranos. A hegemonia de Atenas no mundo grego começa a dar lugar a um predomínio de Esparta, que, na verdade, o grande vencedor dessa guerra foi o persa, os pérsias, né? a civilização persa. Que eles queriam, os persas queriam atingir, o objetivo dele era ver Atenas quase toda destruída. Então, isso vai dar início à Guerra de Peloponeso. Até aí eu acho que vocês entendem, o porquê dessa difusão, né, dessa cultura.
Então, quais foram as influências da cultura grega? Os gregos falavam a língua que deu origem ao latim, e na Idade Média, as línguas latinas, como o português, o italiano, o francês e o espanhol. As influências também outras influências que foram importantes, foi nos gêneros literários, a utilização no dia a dia, também influenciado pelo grego, como a poesia, a tragédia, a comédia e a fábula de Esopo. Os gregos eram politeístas, né? Para descrever a história dos deuses, eles criavam várias histórias, tal como ao fato de deu origem à mitologia grega. As influências gregas na Idade Antiga surgiram várias ciências, entre elas, né, que a gente vai destacar, a matemática, a história e a filosofia. Então, né, na próxima aula, nós vamos observar com mais clareza alguns contextos cultural mesmo, né, que a gente falou agora em relação à cultura grega, né, o que foi a mitologia, o que foi a religião. Também a gente vai observar aspectos do teatro, da filosofia, que eu só coloquei mais, não coloquei aprofundado. Isso a gente vai deixar para uma próxima videoaula. Só lembrando a vocês que qualquer dúvida, que vocês continuem anotando, fazendo as atividades direito. Se não entender o conteúdo, voltem o vídeo, né? Refaçam tudo direitinho para que vocês tenham um bom aprendizagem. Então, até a próxima videoaula.